Olá, realizadores e realizadoras. Meu nome é Valnei, eu sou coach de carreira e negócios e esse é o nosso vídeo Coaching Realize. O nosso assunto de hoje é falar sobre autossabotagem. Você sabe o que é autossabotagem? Você tem ideia do quanto se autossabota? Então, se esse assunto te interessa, eu te convido, fique conosco e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe com as pessoas que você acha que este assunto vai fazer alguma diferença na vida delas. E você fazendo isso, os algoritmos do YouTube vão entender que esse assunto é relevante e vão compartilhar para mais pessoas. Então, vamos conversar sobre isso? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, como nós dissemos no início do nosso vídeo, o assunto de hoje é autossabotagem. Você sabe o que é autossabotagem? Bom, se autossabotar é quando você coloca limites que dificultam as suas ações. Ou seja, é quando você vê dificuldades aonde não existem. Eu costumo comparar a autossabotagem como um pontinho de ferrugem no metal. Você olha para aquele metal, você vê um pontinho de ferrugem e você fala, não é nada. Passado alguns dias, você observa de novo, aquele ponto de ferrugem começa a aumentar. E você de novo, depois eu vejo. Passa um mês, 2 meses, 3 meses, e aquele pontinho de metal já não é mais um ponto de metal. Já tomou uma boa parte. E para limpar aquilo, vai demorar um pouco mais de tempo. E às vezes, você pode até perder aquela peça de metal. Fazendo uma comparação bem simplória, é isso que acontece quando você começa a alimentar pensamentos negativos. A autossabotagem ela começa de uma forma muito simples. Ela começa de uma maneira quase que imperceptível. Quando você menospreza a sua capacidade de alguma forma leve, por exemplo, eu acho que eu não consigo. Eu nunca fui muito bom nisso. Mas se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse começado, agora é muito tarde. Então são pensamentos que vão se amontoando, por assim dizer, eles vão se sobrepondo um ao outro em cima das atitudes que você tem que fazer. Que é uma autossabotagem simples? Depois. Quem geralmente conjuga o verbo no depois, né? E é depois eu faço, depois eu vejo, depois eu começo, ele já está se autossabotando. E aí passa 1 ano, 2 anos, e ela fala, poxa vida, nossa, mas se eu tivesse começado lá atrás, se, e se numa condição de pretérito, significa o quê? Significa que você percebeu uma oportunidade que você deixou passar. E é justamente aí que você tem que mudar. Se a oportunidade passou, como é que eu posso fazer para recuperá-la? E como é que eu mudo a autossabotagem? Como é que eu faço para melhorar a minha conduta diária para que eu atinja os meus objetivos? Bom, a primeira coisa é identificar aquilo que você quer. A segunda é identificar os pensamentos que você está tendo que te autossabota. Então, como é que eu identifico? Toda vez que eu vou começar alguma coisa e falar, depois eu faço, não, mas peraí, depois por quê? Eu tenho algo mais urgente para fazer agora que me impossibilite de fazer isso? Quais são as coisas que eu tenho que fazer que me impedem de fazer isso? Por que que eu não estou fazendo? Quando você começa a questionar, você vai perceber que às vezes você está postergando uma atitude para depois. Outra forma é, eu não consigo, é muito difícil. Peraí, eu não consigo por quê? Me falta conhecimento. Tem o YouTube, vamos no YouTube buscar informações, tem um colega que sabe um pouquinho mais. E toda vez que eu digo, depois eu faço, significa que aquilo não é prioridade, até se tornar uma prioridade. Eu tenho um amigo médico que ele fala o seguinte, toda vez que ele chega para um paciente e ele fala, você precisa se cuidar, começar a fazer exercícios físicos, e o paciente diz, doutor, eu não tenho tempo, ele retruca da seguinte forma, você não tem tempo, então significa que não é prioridade para você. Porque se fosse prioridade, você já teria feito.
E aí vem mais um tipo de autossabotagem, que é o se colocar para depois. E quantas vezes você se autossabota? No seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, nos seus investimentos, no cuidado com a sua saúde. Veja, a autossabotagem, como eu coloquei no início do vídeo, é um pontinho de ferrugem. Se você conseguir identificar os pensamentos que fazem com que você postergue as atitudes, ou que não faça, ou pensamentos de medo, uma coisa simples. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um bom conhecimento sobre alguma coisa, mas ela acha que não é boa o suficiente. Então como é que ela age? Ah, fulano é melhor que eu, deixa fulano fazer. Ou, por exemplo, nos meus atendimentos de liderança, existem pessoas que vêm me procurar porque querem desenvolver a liderança. E a primeira coisa que eu observo nelas é a autossabotagem. Por quê? Porque elas acham que sempre tem alguém que sabe mais ou que é melhor que elas. Que elas não se veem na capacidade de agir. E a pergunta que eu faço é, se você chegou nesse posto é porque você não tem capacidade? Ah, mas é que fulano sabe mais, ah, eu não sei, eu tenho medo. A autossabotagem, ela está presente de várias formas na nossa vida. Então, para você eliminar, primeiro se questione. Você não consegue se questionar em voz alta? Acha que isso é meio loucura? Bom, pode ser, mas falar em voz alta não é sinal de loucura, não. Às vezes é um sinal de sanidade. E é normal falar em voz alta consigo mesmo. Claro que, guardado as devidas proporções, né? Não vamos fazer um discurso socrático dentro do ônibus, porque não vai pegar legal. Mas, se você não consegue fazer esse questionamento em voz alta, faça num papel. Então vamos fazer um exercício. Toda vez que você quer fazer alguma coisa, você precisa fazer algo, ou tem que começar algo, e vier esses pensamentos que, ah, depois eu vejo, ah, eu não tenho condições, eu não sei tanto, escreva no papel. Eu preciso fazer tal coisa, porém, e aí você coloca o que está te impedindo. E racionalize sobre isso. Se questione se aquelas razões que você está pondo realmente são importantes. Às vezes, e muitas vezes as pessoas deixam realmente de fazer as coisas porque elas querem a perfeição. Então, como não está do jeito que elas querem, ou não tem tudo do jeito que elas querem, elas deixam para depois. Ah, na hora que tiver bom eu começo, porque eu ainda não tenho as condições perfeitas. Bom, então eu tenho uma notícia para te dar. A condição perfeita é o aqui e o agora. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: a melhor época para se plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor época para se plantar uma árvore é hoje. Então, não coloque barreiras. Coloque possibilidades. Observe as possibilidades que você tem à sua frente. E se forem dificuldades realmente grandes, como é que você pode contorná-las? Questione essas oportunidades. Poxa, eu quero fazer um vídeo. Ah, mas eu não tenho uma câmera de última geração. Mas eu tenho um celular, já posso começar. Eu quero estudar nos Estados Unidos, mas eu não tenho condições. Como é que eu faço para conseguir uma bolsa? Como é que eu faço para conseguir uma oportunidade? Veja, as grandes virtudes, as grandes conquistas dos homens foram feitas daquilo que era considerado impossível. Imagina se Santos Dumont ficasse esperando as condições perfeitas para construir o 14 bis. Ou se Albert Sabin simplesmente tivesse menosprezado os fungos e aí não teria descoberto Pasteur, aliás, né? Não foi Albert Sabin, me perdoe. Pasteur, que descobriu a penicilina através dos fungos, se ele tivesse menosprezado aqueles fungos. Então, às vezes, as grandes descobertas acontecem assim. E a gente fica esperando grandes coisas acontecerem para aí a gente fazer. Então a gente está sempre colocando uma dificuldade para não fazer. Então eu te pergunto, você consegue identificar a sua autossabotagem? Você já percebeu se autossabotando alguma vez? Se sim, coloca um comentário aqui embaixo. Eu terei prazer em responder. Quero saber o que você pensa a respeito disso e como você vê isso. Tenho certeza que se você olhar, você tem mais possibilidades
do que impossibilidades. Só depende de você. A forma como você olha. É claro que no primeiro momento você não vai conseguir fazer tudo perfeito. Mas o que importa é começar. Tente. Aproveite as oportunidades que estão à sua frente. E se questione cada vez que você achar que não é capaz. Você vai ver que tem muito mais capacidade do que imagina. Então, que tal mudar a sua postura? Já pensou sobre isso? Aguardo seus comentários. Agradeço você ter ficado até aqui comigo. E mais uma vez, se você achar que esse assunto é pertinente para alguma pessoa e que possa ser de utilidade para os seus amigos, por favor, compartilhe com eles. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para para notificações, aonde cada vez que sair um vídeo novo, o YouTube te avisar. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.